Capítulo 1, Propósito Mestre, a Glória de Deus, parte 2. Depois, em Moisés. Vemos, portanto, que a manifestação da glória de Deus fazia parte da vida no Éden, mas foi retirada dos rebeldes e orgulhosos. Mais tarde, ela apareceu na vida de um homem obediente e humilde, Moisés, que acreditava não ter valor próprio. Quando Deus o chamou para ser seu profeta e conduzir o seu povo, Moisés recusou-se. Em Êxodo 4:10 ele diz: Senhor, sou pesado de boca e pesado de língua. Quase podemos ouvir a resposta de Deus: Ora, que é isso, Moisés? Quem fez a tua boca? Mas Moisés continuou a apresentar objeções até que Deus designou Arão para ser seu porta-voz. Que aborrecimento! No entanto, Deus desejava usar Moisés para revelar sua glória a Israel. Quando a glória de Deus entrou neste homem, algo realmente lhe aconteceu. Vejamos a história em Êxodo 33. Nesta ocasião, Moisés já assumiu seu papel como líder no povo de Deus. A lei já havia sido dada, mas a difícil jornada para a terra prometida ainda estava à sua frente. Moisés lembra ao Senhor a sua promessa de tirar o povo do cativeiro e conduzi-los adiante. Então ele ora: Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. Moisés reconhece que não poderia realizar nada sozinho. Deus lhe assegura que sua presença irá com ele. Moisés ainda duvida que a tarefa tenha sido dada pelo Senhor, portanto pede um milagre. Rogo-te que me mostres a tua glória. Será que Deus o atenderia? Como Moisés ficou ansioso por ouvir essa resposta? Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. A palavra bondade, aqui no verso 19, refere-se à manifestação ou à essência dos atributos gloriosos de Deus, caracterizados pela graça e pela misericórdia. É perigoso contemplarmos isto. Encare o sol com os olhos desprotegidos e você ficará cega? Chegue perto demais e será fulminada? O sol é devastador em seu brilho. Visto que o Criador sempre é maior que a criação, como será contemplar a Deus? Fitar sua glória desprotegida significaria morte instantânea, ser consumida completamente. Deus é fogo consumidor. Por isso, Deus respondeu a Moisés: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face tu não verás. Êxodo 33, verso do 21 ao 23. Deus tem face? Tem mão? Não, Deus é espírito sem forma física. No entanto, é frequente o emprego de palavras referentes ao corpo de Deus a fim de que a gente possa compreender em alguma medida como ele é. Quando Deus fala de sua face ou de suas mãos, está se acomodando ao nosso vocabulário. Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, do 5 ao 7. A única coisa que Moisés pôde fazer foi curvar-se imediatamente à terra e adorar ao Senhor. A glória refletida e o véu. Qual foi o efeito da Shekinah sobre Moisés? Um pouco do brilho de Deus ficou sobre Moisés e o seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Seu rosto ficara literalmente irradiado com a glória de Deus, e isto sem Moisés o saber. Sua face brilhava de tal forma que Arão e os demais temeram chegar-se perto dele. Imagine a glória de Deus refletida na face de um homem. Certa vez, quando eu era criança, meus pais me levaram a uma fazenda, Knott's Berry Farm, onde havia uma loja que vendia toda espécie de objetos que brilhavam no escuro. Isso foi a coisa mais notável que eu já tinha visto. Escolha algo que você goste e nós vamos comprar, sugeriram os meus pais. Escolhi uma estatueta. Guardei-a numa sacola o dia todo. Em casa, quando anoiteceu, tirei da sacola e a coloquei sobre a cômoda. Nada aconteceu. Não brilhava, e eu fiquei realmente aborrecido. Você sabe por que não está brilhando? Papai me perguntou. Você tem que deixá-la perto de alguma luz, pois ela não tem luz própria.
Meu pai ergueu-a até perto da lâmpada por aproximadamente 1 minuto. Depois eu a levei de volta ao meu quarto escurecido e desta vez funcionou. Você percebe a semelhança entre aquela estatueta da minha casa e Moisés? Ele também não possuía luz própria, mas após ficar junto à luz mais brilhante do universo, ele também resplandeceu. Seu rosto estava carregado da glória de Deus. O Senhor resolveu que Moisés desceria do topo daquela montanha com um pouco do brilho da sua divindade. Por algum tempo, Moisés colocou o véu sobre o seu rosto para que as pessoas pudessem se aproximar dele. Moisés somente removia o véu quando entrava novamente na presença de Deus. Ali ele falava com Deus face a face. A glória do rosto de Moisés era então renovada por mais algum tempo, fazendo com que novamente tivesse de velar seu rosto para falar com o povo. Mas havia outra razão para que Moisés usasse o véu, uma razão que não percebemos imediatamente. Permita-me fazer nova referência à minha estatueta. Sabe o que aconteceu com ela? Depois de quase 1 hora, não brilhava mais, ficou escura, visto que não possuía luz própria. Foi isso que Moisés experimentou. Moisés colocava o véu porque a glória se desvanecia pouco a pouco e ele não queria que o povo visse perder o brilho. Podemos estar certos disso porque o Novo Testamento nos diz que Moisés punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 2 Coríntios 3,13. Moisés sabia que a glória não era dele próprio, que ela desaparecia, e não desejava que o seu povo visse a glória saindo do seu rosto. 2 vezes na história da raça humana, Deus demonstrou sua glória. Uma vez em um lugar, outra vez em um rosto. Certamente o povo de Israel deve ter ficado a imaginar se, durante sua vida, veriam outra vez a glória de Deus. Glória numa tenda. Viram sim, em um lugar chamado tabernáculo, edificado para glorificar a Deus. Já ressaltei que Deus se compraz em usar coisas simples e humildes a fim de revelar sua glória. Ele manteve este padrão naquilo que decidiu fazer no tabernáculo. Muitas vezes nós imaginamos o tabernáculo como um lugar bonito, porém não possuía nenhuma beleza exterior, pois consistia em muitas peles de animais fustigados pelo tempo, opacas e sem atrativos. Era simplesmente uma tenda feia. No entanto, Deus a utilizaria para demonstrar sua glória. Instruções detalhadas foram dadas por Deus quanto à maneira em que o tabernáculo deveria ser construído. Quando finalmente o levantaram, a nuvem cobria a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, do verso 34 ao 35. Imagine a cena. As 12 tribos de Israel, talvez vários milhões de pessoas enfileiradas em ordem conforme Deus os posicionou. No meio, o tabernáculo, e no centro deste a glória de Deus enchendo o lugar de tal forma que ninguém podia entrar. Mais tarde, no dia da expiação, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos e se aproximaria da Arca da Aliança. Muitas pessoas imaginam a arca como um móvel muito lindo, mas provavelmente era simples incrustado com o sangue dos sacrifícios aspergidos sobre ela. As únicas coisas lindas seriam as asas dos querubins estendidas sobre o propiciatário. O que havia lá? A Shekinah, a glória de Deus. Cada vez que o sumo sacerdote entrava naquele lugar sagrado, via a glória de Deus. A seguir, no templo, por vários séculos o tabernáculo serviu de lugar de manifestação da glória de Deus. Mas à semelhança do que ocorreu no jardim e na face de Moisés, essa glória era apenas temporária. Um dia, a tenda foi desmontada e guardada, e um prédio magnífico tomou seu lugar. Assim como Deus dera instruções específicas sobre a construção do tabernáculo, também deu os planos para a edificação do templo. O propósito do templo era abrigar a glória de Deus. Alguns estudiosos da Bíblia calculam que esse prédio requintado e lindíssimo custou milhões de dólares. A construção demorou quase 8 anos desde seu início até seu término. Quão grandioso foi o dia de sua congregação, de sua consagração. Tendo o sacerdote saído no santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus encheu a casa do Senhor. 1 Reis 8, 10 e 11.
Mais uma vez, Deus, em sua condescendente graça, desceu com sua presença às vidas do povo. Ainda desta vez, não foi permanente, pois, embora o templo tenha sido construído para a glória de Deus, nem sempre ele recebeu essa glória. Em 2 Crônicas, há o relato da visita da rainha de Sabá à corte de Salomão. Depois de testar sua sabedoria, ver sua riqueza e visitar o templo por ele construído, ela ficou profundamente admirada. 2 Crônicas 9:4. Não me contaram nem a metade de sua grandeza, ela exclamou, e em seguida deu sua própria versão de como Salomão era maravilhoso e sábio, como eram afortunados os seus servos, quão grandes coisas ele edificara, incluindo, sem dúvida, o maravilhoso templo. Ela retirou-se sem saber que era a glória de Deus que habitava no templo e não a de Salomão. Infelizmente, não há relato de que Salomão houvesse corrigido a impressão da rainha, e daquele momento em diante percebemos um grande, se bem que gradativo, declínio do templo. Quando o templo se degenerou, sabe o que Deus fez? O Deus glorioso se retirou, removeu sua glória. Pouco a pouco, a idolatria entrou no lugar da glória de Deus. A adoração no templo tinha praticamente desaparecido à época em que surgiu o profeta Ezequiel. Da glória à vergonha. Em uma visão, Ezequiel percebeu isso. Entrou no templo e o que viu ali estraçalhou seu coração. Sabia que a glória de Deus habitava o Santo dos Santos, porém, lá fora ele via a adoração a falsos deuses. Ezequiel 8:10 diz: Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis de todos os ídolos na casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Depois ele entrou no átrio do templo do Senhor e viu homens de costas para o templo, curvados com rostos voltados para o oriente, adorando o sol. Verso 16. Não devemos nos admirar de que Ezequiel tenha ficado tão perturbado. Não era Deus que estava sendo adorado e glorificado no templo, era o próprio Satanás. Temos de entender uma coisa: Deus é exigente quanto às suas companhias. Quando Satanás entra, Deus sai. A retirada da glória de Deus ocorreu em estágios progressivos, quase como se Deus estivesse retirando com relutância e grande tristeza. Ezequiel relata como, passo a passo, a glória deixou o templo. A glória ergueu-se do querubim esculpido e pairou sobre a entrada do templo. A seguir, saiu do portal e descansou sobre as asas dos querubins vivos na visão de Ezequiel. Então, a glória de Deus subiu do meio de Jerusalém e ficou sobre o monte ao oriente. Finalmente, a manifestação da glória não era mais visível, pois voltara ao céu. Deus retirou sua glória do templo e levou-a de volta ao seu trono. A glória não mais brilhava naquele lugar e Deus novamente utilizou a palavra Icabod. Foi-se a glória de Deus. 1 Samuel 4:21. Veio o dia em que nem mesmo o grandioso templo era um receptáculo digno para a glória de Deus. Não nos admiremos de que Deus permitiu aos babilônios queimarem aquele templo. Fora-se a glória de Deus. Será que voltaria algum dia? A encarnação da glória. Sim, a glória de Deus voltou, mas somente depois de muito tempo. Você quer saber quando? Verifique em João, capítulo 1, verso 14. Amo este versículo, ele me deixa emocionado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A glória de Deus voltou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que ela se manifestou mais plenamente? No monte, por ocasião da transfiguração. Lucas 9, verso 28 até 36. Lá, por alguns minutos, na presença de 3 discípulos, o Filho de Deus permitiu que todo o seu esplendor aparecesse. Ali, manifestou-se a glória, não como no jardim, nem como o brilho sobre a face de Moisés, nem como a claridade no tabernáculo ou no templo, mas a glória intrínseca do Deus homem Jesus Cristo. Embora a glória de Cristo seja permanente, como seus demais atributos, essa manifestação de sua glória foi temporária. Algum tempo depois, homens perversos o condenaram falsamente, pregaram-no em uma cruz e desviaram dele seus olhares. Rejeitaram a maior expressão da glória de Deus. A glória por vir. Será que essa glória reaparecerá?
Em certa ocasião, nosso Senhor deu a resposta pessoalmente ao falar com seus discípulos. É impressionante ler o relato. Falou-lhes de um período de grande tribulação que um dia cairá sobre o mundo, após o qual haverá um acontecimento especial. Mateus 24:30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Qual será este sinal a respeito do qual Jesus falou? Acredito que seja a manifestação inigualável de sua glória. A glória Shekinah que Deus revelou nos tempos, lugares e ocasiões que já mencionamos. É o brilho total de Deus descendo do céu na pessoa de nosso Senhor. Mais uma vez, homens pecaminosos tentarão extingui-la, farão oposição a ele, ainda que ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Quando virem a glória fulgurante do Senhor Jesus descendo do céu, eles atirarão seus mísseis, esperando banir essa glória dos ares, mas não conseguirão fazê-lo. Com apenas uma palavra, Jesus exterminará aqueles que procurarem aniquilar a sua glória. Daquele tempo em diante, ele regerá as nações com vara de ferro e reinará sobre o trono de Davi com poder e glória. Você deseja saber uma coisa deslumbrante? Nós estaremos lá. Todos os mortos em Cristo, como também os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, voltarão com ele naquele momento. Embora fantástico, é também absolutamente verdadeiro. A palavra de Deus nos promete isso. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, em glória. Quando ele voltar, nos dará corpos glorificados, capazes de gozar sua gloriosa presença para sempre. Então, o que devemos fazer? Você pode perguntar. Dar glória a Ele. No último livro da Bíblia, lemos sobre uma imensa multidão que aparece perante o trono de Jesus. O apóstolo João escreveu: Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, do 9 ao 10. Como se isso não bastasse, João faz menção de um outro grupo entoando Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 12. Glória, glória, glória é a razão de tudo. Que Deus receba de toda a sua criação a glória que lhe é devida. Nós contemplaremos essa glória por toda a eternidade. Procure imaginar a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória no presente. Olhamos rapidamente a glória de Deus no passado, revelada na época do Antigo Testamento e durante o ministério terreno de Nosso Senhor. Também tivemos alguma ideia sobre a glória que virá no futuro. E quanto à glória de Deus no presente? Onde esta glória se encontra hoje? Aqui mesmo, no corpo de Cristo. É nosso privilégio, nosso propósito e nosso dever manifestar a glória de Deus. Paulo nos revela que somos um templo santo onde habita a glória de Deus, em Efésios 2, versos 21 e 22. Um dos propósitos da igreja é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, 2 Coríntios 4, 6. Ainda que somos vasos de barro, levamos conosco a glória de Deus. Gosto dessa ideia. Deus escolheu as coisas humildes, as coisas absolutamente sem valor, para lhe renderem glória. Ele nos transforma pelo poder do Espírito Santo e permite que irradiemos glória. Visto que isso é verdade, devemos estar brilhando. Se o mundo há de receber a mensagem da glória, terá de vir através de nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Quanto mais nos tornarmos maduros, mais poderemos irradiar a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Glória pelo seu nome.
Alguns crentes dão testemunho do Senhor Jesus motivados por um sentimento de obediência ao que Deus ordena. Querem compartilhar o Evangelho por causa de seu amor e sua preocupação pelos que se perdem. É um motivo digno, mas não o mais elevado. O motivo supremo para a evangelização deve ser a glória de Deus. Era isso que movia o apóstolo Paulo. Ele labutava, pregava, derramava seu coração por amor ao nome de Deus. Romanos 1:5. Ele amava os perdidos e os alcançou em obediência à ordem de Cristo. Mas Paulo desejava ardentemente conduzir outros ao Salvador, a fim de que isso trouxesse glória para Cristo. Paulo considerava uma tremenda injustiça qualquer pessoa ir para a eternidade sem dar glória a Deus. Se Deus é Deus, e só Ele é, se Ele é o único Criador e Senhor dos homens, Ele tem direito à adoração exclusiva e tem direito de sentir ciúmes se não for adorado. Henry Martyn, o piedoso missionário na Índia, ao ver as pessoas se curvarem perante muitos ídolos, declarou: ver essas pessoas se prostrando perante os deuses hindus provocou em mim tamanho horror que eu não posso expressar. Eu não conseguiria viver se Jesus não estivesse sendo glorificado. Seria um inferno para mim. Devo confessar que Deus tem me repreendido inúmeras vezes, porque nem sempre manifesta este mesmo sentimento. Simplesmente não é inferno para mim ver alguém que não glorifica Jesus Cristo. Mas oro para que Deus me dê tamanho amor pela glória de Cristo, que eu sinto o coração transpassado cada vez que alguém o rejeite, cada vez que alguém não dê a Jesus a glória que ele merece. Por quê? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 9 ao 11. O compositor sacro estava certo ao escrever: ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. A glória de Deus nós a vemos nos céus, na terra, na salvação, na vida cristã, na promessa da volta de Cristo, em toda a dimensão que Deus opera. Chamo-a de propósito mestre, para descobrirmos todas as riquezas espirituais escondidas em Jesus Cristo. Se este é o propósito mestre, o alvo da vida, como poderemos nos desenvolver nele? Como podemos glorificar a Deus? Para isso é necessário algo mais: o plano mestre.